no livro de Esdras. Esdras capítulo 5. A partir do versículo 1, Esdras 5, a partir do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que o ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquele do Eufrates, e Setar-Bozenar, os seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador daqui do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Farsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelo nome, para que tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levaram do templo, que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma esses utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabado. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates,
Setar-Bozenai e seus companheiros Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompam a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mistério, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e ore pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que de sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que se estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda pontualidade. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, carecendo de ouvir a voz do Senhor tão somente. Ó Pai, por graça e misericórdia, eu te peço que seja o Senhor a falar nesta noite aos nossos corações, à nossa mente, à nossa alma. Que nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra e convertidos à prática da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Vocês já ouviram a expressão jogar a toalha? Por exemplo, fulano jogou a toalha, ou eu cansei, joguei a toalha. Mas você sabe o que significa isso? No popular, significa se entregar, admitir que perdeu uma situação. E essa expressão surgiu do boxe, daquele esporte. O técnico, ao perceber que o seu atleta vai se machucar ou vai sofrer além do limite, ele joga a toalha. E aí isso significa que ele está desistindo da luta em nome do seu atleta, e que o juiz precisa declarar o outro como vencedor. Porém, tem um detalhe: o juiz precisa concordar. Não sabia disso até estudar esse sermão. Na história do boxe, várias vezes os juízes não aceitaram a toalha jogada e mandaram que a luta continuasse. Então, não era só apenas jogar a toalha, para a luta. Não, o juiz avaliava e decidia. E eu fiquei pensando nisso porque na caminhada com Cristo, servindo na sua obra, muitas vezes nós queremos jogar a toalha. Eu não sei se você já teve essa impressão de querer jogar a toalha e falar assim, não dá mais. E o inimigo parece mais forte às vezes, e até nos derruba na lona. Às vezes nós vamos ao chão, porém nós temos um justo juiz que que não aceita a derrota do seu povo e que reergue os seus filhos para continuar lutando até o round final. Esse é o nosso Deus, e nós vamos ver uma situação, essa que lemos aqui, onde o povo de Deus estava no chão, e depois de terem sido atacados dos inimigos, Deus os reergue e recomeça a sua obra. E nós vamos ver 6 lições sobre isso. Eu passarei mais brevemente para que não nos delonguemos tanto. Em primeiro lugar, a obra de Deus sempre se realiza. Versículo 1, nós vemos esse detalhe. Porém, no versículo 4, versículo 24, o último versículo, ali nós percebemos que depois de muitos ataques, o povo de Deus tinha parado com a obra de restauração do templo. E essa paralisação demorou ali aproximadamente 17 anos. O povo tentou reerguer as obras a partir da ordem do rei Ciro. Mas lembra-se do sermão do domingo passado, que eles foram bombardeados de ataques de todos os lados,
e eles chegaram a parar. E aí dá a sensação de que parece que Deus não consegue cumprir sua obra. Se a gente parasse ali, nós acreditaríamos nisso. Porém, o Senhor sempre cumpre com seus propósitos. E aí a gente vê o versículo 1, que Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. Depois eu sugiro que você leia esses dois textos dos profetas Ageu e Zacarias. Levantou esses homens para falar com o seu povo e assim restabelecer a restauração do templo. E meus irmãos, é interessante que quando o povo está caído, tudo recomeça a partir da palavra de Deus. Nunca é inovação, nunca é invenção humana, nunca é estratégia mirabolante. Deus levanta os seus profetas ali para trazer uma palavra a eles de renovo e de instrução, para que o povo então retomasse a construção do templo. E lembre-se que Esdras está tratando da reconstrução do altar do templo e na sequência dos muros de Jerusalém, que é um símbolo, um sinal da restauração da própria adoração ao Deus verdadeiro. Mas não fica só assim. O texto que nós lemos em Filipenses nos ajuda a entender, e vamos ler outro também. Mas Deus não somente manda os seus profetas, mas diz que Deus moveu o seu espírito entre o povo. Ali a gente vê a participação de toda a Trindade, não é? Os profetas representando o sacerdócio, o ministério profético de Cristo. Nós vemos também a ação do Espírito e a ordem de Deus Pai. Impressionante isso, né? No Antigo Testamento a gente vê a Trindade agindo, e o povo então descobre ou relembra, melhor dizendo, que não estava sozinho. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando a gente vai à lona, a gente acha que está abandonado, que está sozinho contra o inimigo. Mas Deus não só manda a sua palavra, mas como age por meio do seu Espírito. E isso faz com que a gente entenda que não estamos sozinhos. E Filipenses 2,13, que não foi o texto que a gente leu, mas é a continuação da ideia, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Que coisa fantástica! Na obra do Senhor nós não temos nem iniciativa. Há uma dificuldade no cristianismo moderno, em alguns segmentos, em achar que a gente é bom pra caramba, que a gente faz e acontece porque somos bons, que somos muito crentes. Mas é Deus que faz a obra do início ao fim. É Ele que efetua no nosso coração o desejo de querer trabalhar, e é Ele que, por sua graça, também faz com que nós tenhamos motivação, ânimo, sustento, conforto, consolo para seguir com a obra segundo a sua boa vontade. Então, meus irmãos, a gente não precisa sofrer diante dos ataques que nós recebemos. E a primeira lição que eu vejo aqui nessa noite, e que eu queria que você memorizasse essas lições, é que Deus é soberano. A soberania de Deus é algo que não tem sido pregado por aí em alguns lugares. E a soberania é que faz a gente entender essas situações. Por exemplo, às vezes nós temos a sensação que acabou, que perdemos a luta, que a obra parou, que o inimigo venceu. Eu não sei se você já teve essa experiência, aquele momento em que você fala: puxa vida, não dá para seguir mais, eu vou desistir desse negócio de ser crente, eu vou desistir do ministério, eu vou desistir, talvez até mesmo da vida. Muita gente tem passado por essas aflições, mas o Senhor é que realiza a obra, e nós precisamos lembrar disso. Deus é soberano, e isso significa, por exemplo, duas coisas: que Ele usa tudo e todos para cumprir os seus propósitos, inclusive o tempo, porque pareceu que passou muito tempo. A noção de tempo para nós é difícil, não é? Às vezes um dia é difícil enfrentar lutas, por exemplo, mas aqui passaram anos, e esses anos todos estavam debaixo da vontade de Deus. O tempo da reconstrução do templo ficou parado, sim, mas isso não esteve fora do controle de Deus. E às vezes a gente reclama, não é? Ai, Senhor, está passando tanto tempo daquela minha causa, daquilo que eu apresento ao Senhor. Onde o Senhor está? Mas o Senhor não perdeu o controle do tempo, meus irmãos.
E mais, diz ainda a soberania de Deus que Ele sempre sustenta o seu povo. O Senhor sempre anima o seu povo. Várias expressões na Bíblia a gente vê o Senhor falando isso. Por exemplo, ser forte e corajoso, ter de bom ânimo, coragem e etc, etc, etc. O Senhor sempre trazendo ânimo a nós, o seu povo, em meio às lutas. E não há situação, meus irmãos, na sua vida sobre a qual a soberania de Deus não esteja presente. E o nosso modelo, que é Cristo, é fantástico, que Cristo viveu plenamente sobre a soberania do Pai. Você não vê Cristo questionando a nada, nenhuma coisa, nenhum ataque dos religiosos, nenhum ataque do governo, nem a decepção com os apóstolos, nem a negação de Pedro, nem mesmo a cruz. O Senhor está absolutamente confiante na soberania do Pai. E não precisamos nos fugir dessa noção, dizer, mas Cristo era fácil porque Ele era Deus. Não, Cristo como homem cumpriu a vontade do Pai e descansou sobre essa soberania de Deus. Você crê mesmo na palavra de Deus? Não precisa nem responder, eu respondo só com o seu coração. Você crê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que está dentro de todas as coisas? Todas as coisas. Nada está fora. Aquele câncer, aquela falência, aqueles ataques, aquele desemprego, aquele tempo que demora para o Senhor responder as orações. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, se você é do Senhor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nunca nos esqueçamos disso, que Deus é soberano. Em segundo lugar, no versículo 2, nós vemos a reação do povo de Deus, porque diante da ação de Deus, o segundo ponto nos mostra que o povo obedeceu a Deus. Depois da ação poderosa, mandando os seus profetas e mandando o seu Espírito, a única resposta possível do povo de Deus era o quê? Seguir o Deus e fazer o que Deus mandou. A gente observa ali no texto do versículo 2, dizendo que se dispuseram Zorobabel e Jesua. Que expressão fantástica! Eles estavam na derrota, eles estavam no chão, eles estavam desanimados. Mas agora Deus agiu e eles, qual a reação deles? Não, Senhor, eu estou cansado desse negócio, não quero mais brincar de ser do Senhor, não quero mais brincar de ser israelita. Chega, desisto do Senhor. Foi essa a reação. Diz o texto que eles se dispuseram. E aí vem a sequência, e eles começaram a edificar a casa de Deus, eles retomam a obra. E mais ainda, todos se envolveram com a obra, porque aqui Zorobabel e Jesua representam todo o povo. Lembra que Judá e Benjamim as tribos estão à frente dessa obra? E mais, os profetas participam da obra. Diz o texto ali que os profetas os ajudaram. Eu fico impressionado que a liderança sempre deve dar o exemplo e tomar a frente. Nos dias de hoje não é muito assim, não é verdade? E a segunda lição para nós é que a resposta ao chamado de Deus só é percebida pelo serviço. Diz um trocadilho que o crente que não serve, não serve. Porque você só é crente, você só é verdadeiro crente se você serve. A sua vida, conforme o Tiago nos fala, é percebido, o seu interior renovado é percebido pelas suas ações, pelo seu serviço. Após o Senhor reavivar ali o seu povo, a consequência é que o povo passa a servir ao Senhor com fidelidade, e fidelidade à luz da palavra. Todo aquele que foi chamado, meus irmãos, recebeu dons e talentos, e que não devem ser enterrados. Você se lembra da parábola dos talentos, lá em Mateus e Lucas, que teve gente que enterrou os talentos? Como que estão os seus talentos, meus irmãos? Como você está servindo ao Senhor? E é engraçado, eu faço aqui um parênteses para nós aqui desta comunidade. Meus irmãos, há tanta coisa para fazer,
há tanta coisa para fazer. O que mais me dói às vezes, ouvi essa semana de um irmão, que eu não vou citar o nome, muito querido, e ele falando assim comigo: só mesmo aquela meia dúzia de pessoas que trabalham na igreja. Como isso me dói, porque onde estão os dons e talentos da igreja? Ou será que justamente para esta comunidade só veio gente que não tem dons e talentos? Eu não acredito nisso. Mas o Senhor há de mudar as nossas vidas. E todo então, meus irmãos, que numa igreja saudável nós vemos, em primeiro lugar, a liderança ser a primeira a arregaçar as mangas e partir para o serviço. Alguns anos atrás, quando a gente começou a plantação dessa igreja, eu passei a ter acesso a um grupo de evangélicos, digamos assim, que eu não tinha muito acesso, né? Gente vindo de igrejas diversas, que eu, de fato, eu estava muito fechadinho no meu mundinho, né? E era muito confortável isso, só lidava com presbiterianos, assim, digamos, mas eu comecei a ter acesso a pessoas vindo de diversos contextos. E aí as pessoas falavam assim, uma vez aconteceu de eu chamar um casal para ir jantar em casa, e a moça virou para mim e falou assim: nossa, eu posso conversar com você e com a sua esposa? Eu falei: oi? Por que você não poderia? Ela falou: não, porque de onde eu vim, o apóstolo, aí já começou, o apóstolo é inacessível, a gente conversava ali só com a plebe da liderança. Eu fiquei pensando, onde está isso na palavra de Deus? Sendo que a gente olha para a palavra de Deus e vê que os profetas, aqueles homens, todos usados por Deus de maneira poderosa, arregaçam as mãos e vão construir o templo. Eles partem para a obra. E isso, meus irmãos, para você que é da liderança dessa igreja ou de outra que esteja aqui nos visitando, acorda para a realidade. Se o Senhor te chamou para a liderança, você tem que ser o primeiro. Aliás, o primeiro e o último. O primeiro que começa, o último que desiste. Essa é o chamado do Senhor. E nós vemos então o povo seguindo os seus líderes e agora trabalhando e servindo ali com fidelidade. E Cristo, meus irmãos, mesmo sendo Deus, habitou em nosso meio qual é a marca de Cristo? Se ele não foi chamado de servo fiel. A marca do ministério de Cristo é o serviço. A vida de Jesus nos deixa esse modelo de serviço. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem serve mais, quem quer servir ao Senhor é aquele que serve mais. E você que foi alcançado por Cristo foi chamado para o serviço. Em terceiro lugar, versículos 3 a 5, a gente percebe que os ataques nunca cessam, não tem jeito. Mal o povo retomou as obras de reconstrução do templo, o governador do rei Dário, porque na época os reinados eram extensos, e aí era dividido por regiões, então o governador daquela região e os seus subordinados foram fiscalizar aquilo que estava acontecendo. É uma espécie de tribunal de contas da região, tribunal de contas da Babilônia, ou tribunal de contas da Pérsia, né? Eles foram verificar se os recursos estavam sendo aplicados e o que era aquilo, que obra é essa? Eles tinham ali uma sensação de que talvez não era para estar acontecendo. No versículo 3 nós vimos que nesse tempo veio a eles Tatenai, o governador, e Setar-Bozenai e os seus outros trabalhadores. O povo estava trabalhando ali, meus irmãos, olha que interessante, o povo estava trabalhando com força total. E aí chegam os fiscais do governo, tipo fiscais de obra do Estado, quando você está construindo obra, quem já construiu sabe, né, que aparece sempre um fiscal ali para verificar o que está acontecendo. E aí, talvez por não saber o decreto anterior, eles fazem perguntas comprometedoras, talvez até exercendo uma pressão e uma intimidação, nós não sabemos especificamente, mas olha as perguntas que eles fazem. Versículo 3: quem deu ordem para edificar a casa de Deus e restaurar o muro? Poxa vida, o povo estava no chão até esses dias. O Senhor vem, levanta e vamos lá, gente, começa tudo de novo. Pô, foi só começar, veio a confusão. Quem deu ordem para vocês? Versículo 4. Versículo 4 eu acho fantástico. Ele fala assim: eu quero o nome de todo mundo.
Quais os nomes dos envolvidos? Você já viu essa cena assim? Eu quero o nome de todo mundo que está envolvido, que eu vou mandar para frente. Imagine isso no período militar aqui no Brasil. Eu quero o nome de quem está à frente aqui desse negócio. Isso aqui está confuso. Imagine isso sobre o governo de Hitler. Quero o nome de todo mundo que nós vamos mandar para Hitler para ele tomar uma decisão. É isso que está acontecendo aqui. Não é brincadeira, meus irmãos. Ali era sério. Eles não eram independentes, eles estavam debaixo do senhorio de Ciro. E aí eles dizem: nós vamos enviar uma carta, uma espécie de carta relatório para o rei Dário. Esse é o tipo de situação difícil de resolver, não é verdade? Eles não eram livres, eles estavam vivendo sob o reinado de Dário, e mesmo que eles tivessem voltado para Israel, eles não eram autônomos. Mas é interessante que no versículo 5 nós percebemos que nós nunca precisamos temer os outros quando nós estamos servindo ao Senhor com fidelidade. Porque diz o texto: os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Os olhos de Deus estão sobre vocês, estão sobre mim. Se nós estamos servindo ao Senhor com fidelidade, nada deve nos importunar, ainda que se levante pessoas para nos importunar. Nada, nenhuma dificuldade há de nos impedir. E é interessante que eles continuam trabalhando. Havia aqui eles continuaram servindo como se fosse uma espécie de sob apelação. Eles apelaram ao rei: manda perguntar então para o rei Dário se a gente pode continuar ou não. E enquanto isso, eles não pararam. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve seguir em frente, porque o Senhor está olhando por nós. O Senhor está cuidando de nós. Nós não devemos parar porque ficamos na dúvida se a gente segue ou não. A gente segue, porque o Senhor deu a instrução. E a terceira lição, então, é que nós devemos continuar servindo ao Senhor em meio aos ataques, em meio às lutas, porque as lutas, meus irmãos, nunca param. A Bíblia diz que nós estamos em guerra contra Satanás e seus anjos caídos. Nos filmes de guerra, especialmente no período medieval, a gente vê que havia períodos de trégua. Um rei virava, mandava o mensageiro: vamos dar uma trégua, vamos parar um pouco, para recompor os nossos exércitos. E parava mesmo a guerra, depois voltava a ganhar de novo. Mas deixa eu te contar uma coisinha: não existe trégua na luta contra Satanás. Se você para, Satanás não para. Se você está dando bobeira, Satanás não está. Ele não para. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Porém, nós devemos sempre lembrar que Deus sempre está conosco. É essa lembrança que nos anima. O Senhor não abandona os seus filhos. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Como você gasta o seu tempo? Olha que engraçado, me ocorreu agora aqui. A gente leu sobre o dia do Senhor, o quarto mandamento. O que você fez hoje? E a questão não é pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso é coisa de judeu, de regrinha. Mas o Senhor nos deu um dia para santificá-lo. Você gastou o seu dia como? Trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, ou com uma série de atividades que te distraíram ao longo do dia? E veja, não são coisas ruins às vezes. Às vezes não são coisas ruins, mas são coisas que nos distraem. E o Senhor nos diz: olha, lembre-se disso. O Salmo 77 fala disso, que o Senhor agiu ao longo da história, que o Senhor vem fazendo ao longo da história. Ora, por que a gente não olha para a história? Isso deveria nos animar, meus irmãos. Deus realizará os seus propósitos em nosso mundo, não importa quem tente bloquear. Assim como ele observava, ele olhava para os anciãos judeus, ele olha e cuida de você. Talvez às vezes você se sinta sozinho, mas você precisa se concentrar no propósito de Deus e não se deixar abater pelas circunstâncias. E isso exercitando a memória, trazendo a memória. Agora você imagine se Cristo tivesse parado diante dos religiosos, diante dos governadores. Mas Jesus seguiu em frente para cumprir a vontade do Pai.
Aliás, aquela passagem de Pedro, né, onde o Senhor chama ele para andar sobre as águas e Pedro vai, é uma das minhas prediletas, porque Pedro andou sobre as águas, de fato, uma situação que é interessantíssima, né, inexplicável fisicamente falando. Mas diz o texto que Pedro, reparando na força do vento, afundou. Olha, imagina a cena. Eu gosto sempre de lembrar essa cena. O Senhor chama Pedro, vem Pedro. Pedro olha para Jesus e vai. Ele está firme olhando para Jesus, andando sobre as águas. Tempestade por todo lado, as águas e Pedro andando. Quando é que Pedro afunda? Quando ele tira os olhos de Jesus. Porque diz o texto que ele fez assim, reparando na força do vento. Olha, ele não estava na tempestade, ele não sabia disso. Mas quando ele olha para as circunstâncias, ele afunda. E é isso que nós somos chamados, para olhar para Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, cumpriu tranquilamente. E não quer dizer que Cristo não enfrentou problemas. Aliás, Cristo nos disse que neste mundo nós teremos tribulações. Esse foi o sermão de domingo passado. Mas em quarto lugar, versículos 6 a 8. Nesta carta, a gente vê a queixa contra o povo de Deus. O governador da província e os funcionários públicos, que ali eram os funcionários públicos, né, Daí? Eu não estou falando mal contra o funcionário público, eles estavam cumprindo o que eles deviam fazer, tá? Por favor. Eles estão fazendo, aliás, eles estão sendo bons funcionários públicos, eles estão fazendo o que tinha que ser feito, ok? Mas eles mandam uma carta para o rei Dário, com uma descrição do que eles viram. Eles viram, foram lá, investigaram as obras, fiscalizaram, fizeram um relatório e mandaram, com vistas a informar o rei sobre o que estava acontecendo. E quem sabe assim o rei tomasse uma providência, talvez até mesmo de parar aquela obra. Esta carta foi mais justa na descrição dos fatos do que aquela carta que está no capítulo 4, que foi meio distorcida. Essa não, essa descreveu os fatos corretamente. Porém, tem uma queixa contra o povo de Deus. Bom, se tem uma queixa, o que o povo estava fazendo? Se você abre uma reclamação na ouvidoria, você está falando o quê? Uma reclamação. Você está apontando alguma coisa desagradável, alguma coisa errada sobre aqueles que te atendeu. Normalmente é sobre os atendentes, né? Bom, se tem uma queixa contra o povo de Deus, que queixa é essa? Vamos ver. No versículo 8 nós temos essa queixa na percepção daqueles homens. A queixa era: olha, rei, eles estão edificando a casa de Deus. A ideia talvez fosse: será que eles estão agindo contra a sua vontade, Deus? O rei, será, rei? Eles estão fazendo a coisa certa? Segunda queixa: eles usam grandes pedras e madeiras. Olha, isso aqui é um problema? É. Porque será que eles estão fazendo só um templo ou eles estão fazendo algo a mais? Será que eles estão fazendo uma grande muralha para se defender dos ataques e assim se isolar? O que está acontecendo? E mais, eles estão trabalhando com empenho e rapidez. Por que eles estão com pressa? Isso aos olhos dos homens é engraçado, né? Porque essa é a reclamação que eles estão fazendo dos judeus. Mas qual é o fato, meus irmãos? O que está acontecendo de verdade? Primeiro, eles estavam construindo o templo? Sim. O que significa isso? Eles estavam fazendo a obra que o Senhor mandou fazer. Simples assim, o Senhor mandou fazer, eles estão fazendo. Em segundo lugar, por que eles estavam usando grandes pedras e madeiras? Porque o Senhor tinha falado sobre isso. Isso aí está lá em 1 Reis 6,36, porque Salomão, quando construiu o primeiro templo, fez assim. Eles estavam fazendo igual foi feito no passado. Não tem novidade. Eles estão cumprindo a vontade do Senhor. E mais, eles estão trabalhando às pressas aos olhos dos homens, porque na verdade eles estavam trabalhando, usando um termo moderno, com excelência. Eles estavam fazendo da melhor forma possível. Então eu te pergunto, que queixa foi essa? Sendo que o povo estava fazendo tudo direito aos olhos de Deus, mas o quanto você serve ao Senhor com fidelidade,
aos olhos do mundo, isso causa estranheza para os incrédulos. O Senhor mesmo fala que é loucura. Viver para o Senhor é loucura. Servir ao Senhor em sua obra sempre foi loucura para o mundo. E a aplicação então disso, a quarta lição é as marcas que distinguem o povo de Deus. Quem dera todo crente fosse assim. Quem dera a reclamação do mundo fosse essa. Por exemplo, eu não gosto de crente porque ele é um ótimo servo. Eu não gosto de crente porque ele faz tudo segundo a vontade de Deus. Eu não gosto de crente porque eles trabalham para a glória de Deus, eles fazem tudo com excelência. Nada com crente é meia boca. Não seria fantástico isso, meus irmãos? Você não gostaria de ser visto assim? Pois deixa eu te dizer, essa é a marca que você tem que ter. Você tem que ser assim. Várias vezes Cristo foi falsamente acusado, justamente por fazer a vontade do Pai. Ele é beberrão, ele é comilão, ele anda com mulheres, ele anda com prostitutas, ele anda com pecadores, ele senta com... Cristo estava fazendo a vontade do Pai, era para alcançar as pessoas, era para fazer exatamente o que o Pai queria. As queixas dos religiosos e dos governantes contra Cristo eram justamente sobre seus atributos e suas ações. Ele se anunciava como Deus, ele se anunciava como Senhor, como Salvador, e tudo isso por conta das suas palavras e ações miraculosas. Olha, esse homem está fazendo coisas estranhas, ele está curando gente, está ressuscitando, está multiplicando pães. Ele estava fazendo a vontade de Deus. As marcas verdadeiras do cristão, meus irmãos, suscitam a ira do inimigo. O duro é quando o povo de Deus é visto com as mesmas marcas dos incrédulos. Isso é duro. De você olhar e não saber quem é crente e quem não é crente. Porque ele faz a mesmíssima coisa do mundo. Um índice que me ocorreu aqui, que eu não me lembro exatamente, precisamente, mas é aproximadamente 50%. O povo de Deus está se divorciando no mesmo índice dos incrédulos. Qual a nossa diferença? O que nós estamos salvando? O que nós estamos iluminando? O povo de Deus tem dado calote. Quando a gente foi locar esse prédio, onde a gente viu muitos prédios, a gente passou 1 ano e meio vendo muitos prédios. E algumas vezes eu ouvi pessoalmente o seguinte: não alugamos para crente. Qual a diferença? Percebe, meus irmãos, que tem muita coisa a fazermos? Em quinto lugar, versículos 11 a 13, nós vemos então a resposta dos judeus. Eles foram inquiridos, não foram? O que vocês estão fazendo? Quem são vocês? Eu vou mandar para o rei. Imagina você sendo pressionado. Você chegar, você está fazendo a vontade de Deus e alguém com autoridade, chega na truculência e pergunta: o que você está fazendo? Era assim, por exemplo, no cristianismo dos primeiros séculos, quando Roma estava matando crente, né? Muitos não negavam mesmo, mas iam para as arenas serem devorados por leões. Era assim no período da reforma, muita gente começou a entender a fé verdadeira em Cristo e aí padecer com as suas vidas. Foi assim, por exemplo, em alguns períodos da história do nosso país. É assim em alguns países do mundo, onde se você disser que você é crente, você morre. Mas como então os judeus daquele momento responderam? Versículo 11. Olha a resposta deles, meus irmãos, diante de uma situação bastante difícil. Versículo 11. Nós somos servos do Deus do céu e da terra. Cara, que resposta maravilhosa. Essa é uma verdadeira pública confissão de fé. Isso aqui é um verdadeiro credo. Isso aqui é uma confissão maravilhosa. Diante do Estado, diante das autoridades, eles dizem o quê? Nós somos, quem são vocês? Nós somos servos dos Deus dos céus e da terra. Eles não negaram o Senhor. Segundo lugar, ainda no versículo 11, o que vocês estão fazendo? Nós estamos continuando a obra iniciada no passado. Nós não estamos inventando, nós não estamos fazendo nada novo.
nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E meus irmãos, não há mesmo que se inventar. O que a gente precisa fazer? Olhar para a palavra de Deus, olhar para o que fizeram nossos pais e cumprir a palavra de Deus. Versículo 12: nossos pais provocaram a ira de Deus. Há um reconhecimento aqui dos erros do passado. Que postura humilde, porque eles não estão negando o passado, não. Olha, nós fomos para a Babilônia porque nossos pais pecaram, e nós, como povo de Deus, falhamos, e fomos sim para a Babilônia. Mas no versículo 13 nós vemos que Deus restaurou o seu povo por meio de Ciro. Deus usa um ímpio, e agora eles estão experimentando o perdão de Deus e o renovo da parte do Deus de Israel, porque Deus reergue o seu povo. Percebe a resposta deles? E a aplicação disso, a quinta lição para nós, meus irmãos, é que a postura do povo de Deus deve ser marcada por fé e coragem, para assim a gente se posicionar diante do mundo. Fé e coragem é o jeito da gente viver, porque o mundo continua nos bombardeando. E quando eu falo mundo, meus irmãos, não é necessariamente pessoas. Cultura nos influencia, programas de TV nos influenciam, moda nos influencia, tanta coisa nos influencia, mas como nós estamos respondendo ao Senhor? Porém, para respondermos bem, nós precisamos saber quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso, o justo juízo, o misericordioso. Eles não tinham dúvida, nós servimos ao Deus dos céus e da terra. Você conhece o seu Deus? Nós também precisamos confessar publicamente o senhorio de Cristo em toda e qualquer situação. Não é só na hora, depois da conversão, na pública profissão de fé. É com a vida. A sua vida tem sido sal e luz para o mundo. Você tem confessado ao Senhor diante das situações. Eu ouvi ontem, eu estava conversando com o Cláudio, ele dando uma situação, um exemplo, de uma igreja X aí, que não vem ao caso, presbiteriana, ok? Para não falar que eu estou falando mal dos outros. Onde o empregado da igreja chegou para a liderança da igreja e falou assim: dá para me despedir sem justa causa, porque as dívidas aumentaram e eu queria receber o salário do desemprego, mas eu continuo trabalhando e vocês me pagam também, assim minha renda dobra. Oi? Como é isso? E você sabe o que aconteceu? A igreja fez. Isso que é a desgraça dessa história toda. Como que nós estamos respondendo para o mundo, meus irmãos? As suas negociações, as suas compras e vendas, seu comércio, seus estudos, estão glorificando a Deus? Você confessa a Cristo na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do concurso? Você está confessando publicamente a Cristo? Porque você está, de um jeito ou de outro. Você está refletindo quem você é. A sua crença reflete quem você é. Mas ainda nós precisamos agir com humildade. Nós precisamos saber que nós dependemos da graça de Deus, dos méritos de Cristo e da ação do Espírito Santo. Não há outra postura para nós, meus irmãos. Nós temos que ser humildes. Só na graça do Senhor é que a gente consegue viver dessa forma. E outra, nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus. Você se recorda que o Senhor perdoa? Que o Senhor te perdoou? Na liturgia, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas vivem uma fé mecânica. Porque nós começamos a nossa liturgia, por exemplo, com a oração de confissão de pecados. A sua oração, como tem sido? Eu estou provocando hoje vocês, de verdade, intencionalmente. Sua oração tem sido assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, me perdoa. Ou mais sinteticamente, tu sabes, me perdoa. Tem sido assim a sua oração? Como que você tem se beneficiado das obras de Cristo na sua vida? E por último, versículos 6 a 12, nós vemos a provisão de Deus. Deus garante a sua obra. Nós servimos a um Deus provedor. A reação de Dário após receber a carta
e fazer a pesquisa sobre o decreto anterior é fantástica. Dário recebeu a carta e falou: opa, eles estão reconstruindo? Como que é isso? Deixa eu olhar. Busca lá nos acervos que eu quero saber. E aí buscaram e Dário leu o decreto de Ciro. E aí, olha como Dário respondeu. Porque veja, lembra da situação? Eles estavam trabalhando, vieram os fiscais e falaram: nós vamos mandar para o rei. Agora chegou a resposta do rei, versículo 6. Nós temos três aspectos. Em primeiro lugar, Deus é o Deus da proteção. Versículo 6: retirai-vos para longe daí. O rei Dário manda para os seus empregados. Ele não está falando para os judeus, ele está falando para os seus empregados: saiam daí. Eu não sei por que vocês foram para ele. Segundo lugar, versículo 7: não interrompa a obra da casa de Deus. Terceiro, versículo 11: não alterem o que foi determinado. E eu falo mais: quem agir assim será condenado. E olha a condenação que o rei determinou. Diz assim: quem se quer atrapalhar a obra que eles estão fazendo, isso é o rei Dário dizendo, entra na casa dessa pessoa, tira a viga principal da casa, põe ela lá fora e pendura a pessoa nela. O chefe da casa vai ser pendurado nela. E depois derruba a casa e deixa ali virar um monte de entulho, para que todos saibam o que eu estou dizendo. Olha quem está do lado do povo: o rei Dário. O rei Dário está do lado do povo. E mais, versículo 12: o rei Dário roga uma maldição sobre outros reis que queiram interromper a obra, que o Deus dos céus derrube o rei. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus provedor da proteção. Por que nós tememos a obra do Senhor, se o Senhor cuida de nós? Mas Deus também é o provedor dos recursos. Versículo 8: Deus provê, nas palavras modernas, dinheiro. Na palavra daquela hora, daquela época, Deus proveu ouro, prata, etc, etc, etc. E mais, diz o texto que, voltem lá, só para dizer o seguinte: tudo que eles precisarem é para dar. E de onde vai sair esse dinheiro? Vai sair da tesouraria real. O Estado vai pagar a obra. Agora o governo vai pagar a obra. Antes ele só tinha dado algumas coisas, agora o Estado vai sair. E de onde vai sair isso? Dos tributos, dos impostos que forem da região. Pensa no imposto bem pago, que agora vai ser usado para servir o Senhor. E eu não estou dizendo que nos nossos dias o Estado tem que nos bancar, não é isso. Mas eu estou mostrando que uma carta que foi para impedir a obra agora voltou favorável ao povo de Deus. O rei Dário está falando assim: usa os impostos inclusivos se for necessário. E mais, tudo isso é para que eles possam adorar. Versículo 9: deem todos suprimentos para a adoração, animais e alimentos para os sacrifícios de holocaustos. O povo de Deus tem que adorar o Senhor. Eles existem para isso. E Dário está falando o quê? Deem garantia para que o povo de Deus adore o Deus verdadeiro. E mais, Dário faz uma súplica a Deus pela vida dele e dos seus filhos. É claro que a motivação dele estava errada, é claro, a gente viu isso no primeiro sermão dessa série. Mas o fato é que a oração de Dário, uma oração de um ímpio, beneficia o povo de Deus. Deus provendo recursos. O pão nosso de cada dia está disponível para o povo. E por último, o Deus da provisão é um Deus que provê em abundância. Versículo 8: diz Dário que era para dar tudo aquilo para atender o propósito de Deus, como? Diz ele, para que não pare a obra de construção da casa de Deus. Essa obra não pode parar mais. Vai lá e diz para ele: o que o Senhor mandou fazer não pode parar. E mais, versículo 9: essa provisão, essa abundância era diária e fiel. Olhe para o texto. Diz o texto que dia após dia, todos os dias, o Estado ia sustentar aquela obra. E não podia faltar nada, sem faltar nada. Versículo 9. É ou não é provisão, meus irmãos?
Com tudo isso, a posição dos judeus ficou muito mais forte depois da intervenção. Aqueles que acharam que ia derrubar a obra serviram de catapulta, de promoção para que a obra do rei agora, do Deus Todo-Poderoso, fosse melhor e mais rápida. E a última lição, meus irmãos, para nós é: não tema. Não tema. Se o seu coração está temeroso, saia daqui nessa noite com confiança, porque nós servimos a um Deus provedor. É claro que nós não buscamos a provisão, nós buscamos o Deus da provisão, e Ele nos garante. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, é o Deus da provisão. Deus provê todo o necessário para que sua obra avance. Deus garante que seu povo continua servindo. Deus cumpre a sua palavra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Cristo vivia na total dependência do Pai. Ele mesmo dizia que não tinha nenhum travesseiro para recostar a cabeça. E faltou alguma coisa para o Senhor? Nada. Nada. Pelo contrário, eles ainda conseguiam ter as moedas que Judas era tesoureiro, que guardava. Nada, porque eles estavam servindo ao Senhor. Na primeira tentação de Cristo, é fantástico isso, porque Satanás diz o quê? Cristo 40 dias fazendo jejum, com fome, Satanás chega com a sua astúcia e diz o quê? Você não é o Filho de Deus? Manda esta pedra transformar em pão. Qual é a resposta de Cristo? Não só de pão viverá o homem. Sabe de onde vem essa expressão, meus irmãos? Deuteronômio 8:3, fazendo uma referência ao maná, diz assim: para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A total provisão, dependência da provisão de Deus. Lembra-se do deserto? O povo com fome, e o Senhor fala o quê? Não se preocupa não. Maná, codornizes, água, tudo para vocês. Vocês estão caminhando, vocês não estão produzindo nada. No deserto não dá para produzir nada com aqueles recursos que eles tinham. Aliás, eu não tinha recurso nenhum. Mas o Senhor diz o quê? Eu vou prover para vocês. E é tão interessante, fazendo um parênteses aqui sobre o dia do Senhor, que o maná já contava para isso, né? 6 dias vocês recolhem, no 6º dia recolhem porção dobrada, porque no 7º dia é o dia de santificar. Você não precisa trabalhar. O maná não estraga de um dia para o outro. Estragava nos dias anteriores. Se você pegasse no primeiro dia da semana e guardasse para o outro dia, no outro dia ele amanhecia estragado. Mas no 6º dia, se você colhesse o maná em dobro, que era a orientação do Senhor, no 7º dia ele estava bom para se comer. Provisão do Senhor. E aí eu vou forçar um pouco mais, agora eu empurrei. Você está preocupado com o dia do Senhor? Fala a verdade. Você hoje ficou pensando na segunda-feira? Você ficou pensando nas contas que você tem que pagar amanhã? Você pensou nos clientes que você tem que atender? Você pensou em quê? Porque o Senhor diz o quê? Não temas. Esse dia é o dia da santificação, o dia de lembrar que Deus provê no seu povo. Você se ocupou hoje com o que, meus irmãos? Eu não aguento isso, nós temos que aprender o dia do Senhor. E eu não estou sendo aqui, eu vou falar explicitamente, tá? Para você entender bem. Eu não estou sendo neopuritano, no sentido que a gente não faz absolutamente nada. Eu estou dizendo que a gente usa muito bem o dia do Senhor, para lembrar que Ele é o Deus da provisão. Porque amanhã você vai enfrentar os inimigos. Amanhã você tem as contas para pagar, sem sombra de dúvida. Amanhã você tem que acordar cedo para ir para o seu trabalho, para você abrir a sua empresa. Mas hoje não. Hoje é o dia do Senhor. É o dia da provisão, é o dia da lembrança que Deus proveu. O Tiago, quando ora, ele sempre cita uma expressão dos puritanos, em que eles chamavam o dia do Senhor da feira da alma. Os puritanos naquela época, eles faziam as feiras diárias, né, para comida, legumes, frutas, enfim, os alimentos que pereciam. Então eles não tinham geladeira, óbvio, né? Então eles compravam diariamente os seus mantimentos, mas no domingo eles se levantavam para ir para a feira da alma, onde eles iam ser alimentados pelo Senhor. Meus irmãos, Deus provê, Deus é o Deus da provisão.
O que aflige o seu coração nessa noite? O que aflige o seu coração? Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê e o Deus que proverá. Amanhã Ele não vai falhar com você, nem depois da manhã, nem depois, nem nunca. E eu concluo, meus irmãos, lembrando que Cristo cumpriu a obra da redenção para o qual o Pai o enviou. Cristo está edificando o seu povo e vai vir buscá-lo. Cristo não nos abandonou. Tem gente que acha que quando Cristo ressuscitou, Ele nos abandonou, mas o próprio Senhor falou: eu vou para o lado do Pai, mas eu deixo o meu Espírito com vocês. O Espírito Santo habita em nós. Se você olhar bem para o texto de Ézra, que nós lemos nessa noite, o Espírito pairava sobre o povo. No Novo Testamento, o Espírito habita o povo. Nós somos privilegiados, meus irmãos. E Cristo está nessa obra. Cristo intercede por nós junto ao Rei dos Reis. Se o povo não temeu o Rei Dário, por que você teme os reis desse mundo? Sendo que Cristo está intercedendo por você ao lado do Rei dos Reis. O encorajamento, meus irmãos, para o esforço de hoje requer que nós lembremos de que Deus tem um plano e um propósito para amanhã. Enquanto isso, o desafio é viver para Cristo hoje. Como nós estamos vivendo para Cristo? Por tudo isso é que você pode e deve sair daqui nesta noite convicto de que nunca você precisará jogar a toalha. Nunca. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos, ó Pai, como muitas vezes temos falhado, como muitas vezes temos interrompido o serviço ao Senhor. Mas nessa noite nós pedimos que o Teu Santo Espírito avive a Tua obra em nosso meio e faça conhecida. Que nós possamos testemunhar de forma fiel ao Senhor neste mundo caído. Que de fato e verdade nós sejamos luz para esse mundo que está em trevas, sal para essa terra que está apodrecendo. Senhor, faz isso em nosso meio. Nos dê um coração mais firme, mais convictos de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E que nós, ó Deus, não joguemos a toalha. Que nós continuemos firmes, servindo ao Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr em